Recibamos a Marco Barrientos. Buenos dias, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. É buena, tenha fé, pois Deus é bueno em todo tempo e em todo tempo Deus é bueno. Vamos alabar ao Senhor, vamos glorificar a Deus en esta mañana gloriosa y maravillosa. Quiero Siempre contemplar. Tú eres mi adoración. Alaba a Deus y mi eterna canción. Invite pessoas para entrar agora na live, para adorar ao Senhor, para receber as bendições, os milagres que só Deus tem para ser em tua vida. Canta comigo bem bonito nas células, todos de pé cantando. Eres Deus eterno, solo tú eres bueno, Deus incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu grande amor. Eres mi Senhor, mi Salvador. Te adoramos, Senhor. Alabado seja tu nome, Padre. Toda glória, todo honor sejam dados a ti, Senhor. Recibe agora nossa adoração, nosso ser e nosso coração, Senhor. Te quer e te deseja, tem sede de ti, Senhor. Salvação, tu glória e majestade, quero sempre contemplar. Tu eres mi adoração e mi eterna canção. Tu eres nuestra eterna canção, Senhor. Mi interior es cautivado por tu amor. Alce as mãos e alaba, canta com força. Eres Deus eterno, solo tu eres bueno, Deus incomparable eres tú. Nunca me separarei de tu grande amor. Eres mi Senhor, mi Salvador. Aleluia. Ó Deus, derrama tua unção, Padre. Derrama tu poder, ó Deus, neste dia, nesta manhã. Llena os corações, llena as vidas, llena cada ser, cada alma, cada interior, com a fragrância de tu perfume, com a unção de tu Espírito e com tu presença, Senhor. Te adoramos, Cristo. Recebe a unção de Cristo, recebe a bendição de Deus, recebe o anelo, o aliento de Deus em tu interior, a força do Senhor. Aleluia. Alce as mãos e cante. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Meus irmãos, tome em suas mãos o aceite da santa unção. Unge no alto de tu cabeça, las palmas de tus manos e depois a planta de tus pés. Consagra agora tu vida ao Senhor. Eu quero que você prepare-se, porque o Senhor tem uma palavra poderosa, fuerte, para entregar em nossos corações e nesta manhã. De quem é a culpa? A quem devemos culpar por as coisas que nos saem
em nossa vida. Palavra profunda essa, hein? Porque sempre estamos buscando apontar o dedo e culpar a outras pessoas, quando na verdade a vida é nossa responsabilidade diante de Deus. Palavra profunda. Prepare-se. Agora nós vamos entrar em oração. Eu quero que você prepare seu coração. Vamos fazer um clamor por a família, um clamor por seu hogar, um clamor por seus problemas, por suas dificuldades, crendo em las promessas de Deus, crendo que Deus está aqui neste lugar e que Ele escuta e que Ele responde às orações, que Ele está com seus ouvidos inclinados para ouvir nossa oração em clamor. Padre Santo, querido e amado, delante de tu presença, Padre querido, neste domingo em que estamos reunidos ante tu presença para glorificar e exaltar tu nome, Senhor. Derrama, Senhor, neste momento a unção de tu Espírito sobre cada vida, cada coração, Senhor. Toca-me, Deus. Toca, Deus querido, aquele que se acha em aflição, oprimido, cansado, esses que estão bajo a ansiedade, que se desesperam, Senhor, quando as coisas não saem. Meu Padre, esses que caem em profunda depressão e tristeza e não sabem, Deus, como enfrentar as dificuldades e os problemas, Senhor. Eu venho diante de tu presença neste momento e nós liberamos agora a unção e o toque da sanidade, Deus. Que o enfermo seja tocado e seja sanado, porque por tus llagas fuimos nós sanados. A Bíblia disse que o Senhor é Jeová Rafa, Deus nosso sanador. Tu eres o remédio, a medicina, tu eres o doutor, Senhor. Tu haces lo que nadie puede. Livra-me, Deus, esses que estão encadenados em prisões de tinieblas, del pecado, del sofrimento, de obras malignas. Rompe las cadenas, corta las ataduras, deshace la sobra del maldad, porque em nome de Jesus eu echo fuera agora todo o mal e declaro liberação. Meu irmão, mire para mim. Se livre em nome de Cristo. Se livre em nome de Cristo. Recebe agora o livramento de Deus. Que o Senhor te abra as portas, as ventanas do céu. Se aún não has entregado tu vida a Cristo, diga: Senhor Jesus, eu me entrego em tus manos. Encomendo meus caminhos a ti, aceito a Cristo como meu Senhor, meu Salvador. Recebe tua salvação em nome de Jesus. Aqui tenho os diáconos, os diazimistas que ajudam no ministério das células, do Sacramento Faith Prayer and Worship Ministry. Padre Santo, bendice estas mãos que te apresentam nas fidelidades, Senhor. Que el que seja fiel seja lleno de tus bendições. Que não venha a faltar o pão sobre a mesa, nem um teto sobre a cabeça, nem uma cobija, um agasalho, uma chamarra, agora em tempos de frio. Venha suprir, Senhor, proveer todas as necessidades. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus
é nosso provedor. Assim que se nós outros somos fieles a Ele provee sobre nossas vidas. Eu quero que você acompanhe comigo, desculpe, a mensagem de hoje que está no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 1. Eu estou recomendando um site chamado thebibleproject.com, thebibleproject.com. É uma página que foi criada por pastores, igrejas que se juntaram e apresentam estudos bíblicos bem profundos. Há estudos de todos os livros da Bíblia. E os estudos são caracterizados com dibujos animados que facilita a pessoa a entender. Não é para meninos, é para jovens e adultos, porque é uma ensinança mais profunda que aclara dúvidas que até mesmo a teologia não ha podido explicar. Tem também em espanhol, thebibleproject.com/espanhol. Depois, aqui no chat, vou pôr a direção da página para que você comece a aprender mais a palavra. Ezequiel 18:1. Vino outra vez a mim a palavra do Senhor, dizendo: que pensais vós outros, que usais este provérbio acerca da terra de Israel, dizendo: os padres comeram uvas agrias, e os dientes de los hijos tienen dentera. Vivo eu, disse o Senhor, que não tendreis mais ocasião de usar esse provérbio em Israel. E aqui todas as almas são minhas, como a alma do Padre, assim também a alma do Hijo é minha, e a alma que pecare, essa morrerá. Pero el hombre, el justo, que hace lo que es lícito y recto, esse vivirá. Então, vamos orar. Padre Santo, entregamos essa mensagem nesta manhã, que tu palavra pueda entrar em nossos corações. Se você tiver tempo de entrar neste site thebibleproject.com e você buscar o livro do profeta Ezequiel, há um resumo do capítulo 1 ao capítulo 33. E este resumo, eu vou pôr aí depois aí no chat, demonstra, por exemplo, para que você possa compreender o que sucedeu, Israel havia sido levado ao cautiveiro de Babilônia. Antes houve um profeta chamado Jeremias que anunciou esta destruição, porque o povo andavam descarriados por el mundo, no pecado, cada um fazia o que queriam, não muito diferente dos dias de hoje. E se confiavam porque eram judios, que estavam aí e que Deus nos ia guardar, assim como muitos cristianos que se dizem cristianos que não andam em fidelidade, que não andam nas coisas certas e creem que Deus lhe vai guardar. Aí sucede algo e a pessoa vai buscar a quem poner a culpa. Esta é o título da mensagem de hoje. Então, se Ezequiel era um homem que estava sendo preparado para o sacerdócio, para servir a Deus. 5 anos antes, ele foi levado para o exílio, como prisioneiro, como escravo. Passaram 5 anos aí em Babilônia, e era o dia do cumpleaños
do profeta Ezequiel. Havia completado 30 anos, que era considerado, na tradição judaica, como a maioridade. Um homem só era considerado de maioridade depois que completava 30 anos. Por isso que você vê que Jesus Cristo só pôde começar seu ministério aos 30 anos, porque nadie lhe ia dar crédito. Porque um homem com menos de 30 anos não era considerado responsável. Então, Ezequiel completou 30 anos. Era o dia de seu cumpleaños. E ele estava sentado junto ao rio, muito triste, pensando: se eu estivesse agora em Israel, hoje mesmo estaria sendo ordenado ao sacerdócio. Mas não havia mais Israel. A cidade foi destruída, o templo foi queimado. E ele pensa: estamos aqui abandonados de Deus. Então ele mirou ao céu e viu uma visão extraordinária da grandeza do trono de Deus. E Deus se revelou a Ezequiel, dizendo que Ezequiel, havia sido escolhido para levar a palavra de Deus ao povo, que Deus não havia abandonado a seu povo, que Deus não havia sido injusto com seu povo. Agora aqui no capítulo 18, vem esta palavra do Senhor revelando a Ezequiel que, porque o povo pensava assim acerca da terra de Israel, e diziam: os padres comeram uvas agrias e os dientes de los hijos tienen dentera. Ou seja, ele estava dizendo: nossos padres que pecaram e nós que estamos pagando o preço. Deus não é justo. Então, em outras palavras, eles diziam que os padres pecaram e Deus não estava sendo justo. Ou seja, eles não estavam mirando para si mesmo, para a situação em que eles mesmos se puseram. Era mais fácil echar culpa a los padres, ou seja, los antecedentes que já nem viviam mais. Quantas gentes nos dias de hoje também culpam ao papá, a mamá, a abuela, que já nem vive mais. A quem culpar? Meu irmão, assim como Israel, eles não assumiram a responsabilidade ante Deus. Porque por mais que os padres pecaram e se desviaram de Deus, eles também, agora, naquele tempo, haviam se desviado e haviam pecado contra Deus, mas não queriam assumir a responsabilidade. É bem comum do ser humano. É mais fácil buscarmos a quem echar a culpa. Você vê isso na família, em todo lugar. Na família, o marido culpa a esposa, a esposa culpa o marido, os padres culpam seus filhos, os filhos culpam os padres, os irmãos culpam o outro irmão. Aí você vê no trabalho, o patrão culpa o funcionário echa a culpa ao patrão, a maestra culpa o aluno culpa a maestra. E será que todo mundo é culpável, menos nós outros? Será que todo mundo tem a culpa e nós outros nada? Meu irmão, esta palavra é para trazer a você. Aqui diz assim: aqui todas as almas são minhas, como a alma do Padre, assim também a alma do Hijo é minha, e a alma que pecare, essa morrerá. Assim como nós outros teríamos que ter responsabilidades com os demais. Por exemplo, padres são responsáveis por seus filhos, verdade? Depois, quando o padre queda viejito, então os filhos se põem responsáveis por los padres, ¿verdad? As tarefas se invertem.
Nosotros tenemos responsabilidad, tenemos que trabajar, mantener la familia, el niño tiene que estudiar. Assim também nós devemos buscar nossa principal responsabilidade, que é com Deus. Não podemos viver uma vida de aparência, fazendo as coisas equivocadas e depois andar buscando a alguém a quem culpar. Temos que assumir nossa responsabilidade ante Deus. Necessitamos buscar e atuar em buscar o perdão de Deus. Temos que assumir que somos responsáveis por nós mesmos, delante de Deus e delante de los homens. Agora vem aqui o versículo 18. Versículo 20. Ezequiel 20, 18 e 20. No mesmo capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. Mira nomás, mira que diz aqui a palavra: el alma que pecare, essa mesma morrerá. El hijo não llevará la iniquidade del padre, ni el padre llevará la iniquidade del hijo. La justicia del justo será sobre ele mesmo, e la impiedad del impío será sobre ele. Meu irmão, ele disse aqui: será tu responsabilidade, será minha responsabilidade. Aqui, neste versículo, capítulo 18, 13 vezes, 13 times, Ezequiel, ele vincula o pecado a la muerte. El alma que pecare, essa morrerá. ¿Por quê? Porque qualquer que seja o pecado del homem, o pecado hace morrer algo dentro de nós. O pecado mata o espírito. Por isso que o apóstolo Pablo disse que el pago, el salário del pecado é a muerte, mas el dom, a dádiva de Deus é vida eterna. Agora, nesta manhã, eu não quero aqui trazer-te carga. Eu tenho boas notícias. Veja o versículo 21 e 22. Pero se ele impio se convertere de todos os pecados que cometeu, e guardare todos mis estatutos, e hiciere segundo o direito à justiça, certamente viverá e não morrerá. Todas suas transgressões que ha cometido não lhe serão recordadas, em sua justiça que ha hecho viverá. Então, se você que está escutando este mensagem e você reconhece: eu he hecho um montão de coisas erradas, minha vida está toda chueca, não estou fazendo o correto, eu reconozco minha culpa, minha responsabilidade delante de Deus. Então, se você se converta, você cambia, e se você guardar a palavra de Deus, certamente você viverá. E este viver não é a vida que estamos vivendo solamente aqui na terra, mas principalmente a vida com Deus. E diz aqui que as transgressões que há cometido já não serão mais recordadas. Ou seja, se buscamos o perdão de Deus, então se Deus atua para limpiar-nos, justificar-nos através da sangue de Cristo, e Ele já não recuerda mais, Ele borra de nossa vida qualquer que seja a sombra do mal e do pecado. Se você busca esse perdão, agora deixe aberto aí a Bíblia, no capítulo 18, marque aí na Bíblia, não perda esse passagem, porque em Hebreus
capítulo 10, versículo 10, diz assim: por la qual voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, uma vez para sempre. Então, quando eu tomo minha responsabilidade por mis hechos delante de Deus e me arrependo, buscando o perdão de mis pecados, então Jesucristo, Ele vem com sua sangue e me purifica, me limpia, me santifica. Aí disse assim, versículo 17, Hebreus 10, 17: e de seus pecados e iniquidades não me acordarei mais. Aleluia! Deus promete olvidar-se de nossos erros, mas para isso temos que andar em compromisso e temos que tomar e assumir nossas responsabilidades diante de Deus e não andar por aí echando a culpa à destra ou siniestra. Vamos volver ao livro de Ezequiel, aí no capítulo 18, agora no versículo 23, 24. Veja que passa a palavra de Deus. Ezequiel 18, 23, versículo 23. Tenho eu algum prazer em que morram os impíos, diz o Senhor, e não que se vuelva de seus caminhos e viva. Então Deus perguntou: tenho eu prazer em ver meus filhos sendo destruídos e morrendo? Ou melhor quero vê-los vivendo? O que você crê? Qual é o desejo de Deus? Que nós outros morramos sem salvação, sem Deus, destruídos, ou que vivamos? Deus quer que vivamos. Por esta razão nos ha dado Jesucristo, nos ha dado Jesus, para que por meio de seu sangue fôssemos salvados. Versículo 24 diz assim: pero quando o justo se apartare de sua justiça e cometere iniquidade e hiciere conforme a todas as abominações que hace el impío, viverá ele. Então Deus pergunta: mas se a pessoa se aparta de Deus e começa a cometer toda a injustiça, e começa a cometer a iniquidade, que é o pecado de maldade, e começa a viver de conforme como vivem as pessoas que estão perdidas nesse mundo, será que esta pessoa viverá? Aí disse assim: toda sua justiça que ha hecho já não será recordada, em sua transgressão com que delinquiu, em seu pecado com que pecou, em eles morrerá. Então, para que você me compreenda, eu sou pastor há 40 anos, vou completar o ano que vem 40 anos de ministério. Então, imagine se eu me desvio dos caminhos de Deus e vou em pós deste mundo, cometendo injustiças, abominações, iniquidades. Sabe o que passou? Já não haverá mais justiça para mim, porque todo o bueno que eu he hecho já não será recordado. Por quê? Porque eu abandonei minha responsabilidade, meu compromisso com Deus e me fui por el caminho pela delinquência. Então já não viverei mais, porque no pecado que estiver pecando, eu morrerei. Muita gente pensa que as coisas de Deus, mas eu fui pastor, porque eu prediquei, que eu ajudei com Deus, que delante de você. Isso, ayer, no ano passado, 10 anos atrás, o que importa essa hora, você não está haciendo, e Deus está ponendo os olhos em você agora, assim como mirou no passado, Ele quer mirar agora.
Ele não vai fazer justiça sobre sua vida por as coisas buenas que você hecho. Ele quer que você haga coisas buenas agora. Muito forte isso, verdade? A pessoa não cambia hasta que ela reconozca que tem a necessidade de cambiar. E é o arrependimento que Deus põe no nosso coração, que nos leva a cambiar nossas vidas. Veja o versículo 26. Vimos aqui no 23, 24, o que acontece quando a pessoa se desvia e se abandona lo certo para ir por el mundo. Agora veja o que acontece ao contrário. Versículo 26. Quando o justo se apartar de sua justiça e cometer iniquidade e morrer em eles por sua iniquidade, que a hecho morrerá. Además, quando o impío se aparte da maldade que ha cometido e hiciere o que é ilícito e reto, además, quando o impío se aparte da maldade que ha cometido e hiciere o que é lícito e reto, salvará sua alma com vida. Então, se você que está me escutando nesta manhã, e você está desviado, errando, fazendo coisas erradas e buscando outros para echar a culpa, você não está assumindo a responsabilidade por sua vida diante de Deus. Mas nesta manhã, ouvindo, escutando esta palavra, porque o Espírito Santo está falando com você. Se você considera e você se aparta de todas as transgressões que você ha cometido, se você assume tua responsabilidade com Deus, certamente você viverá e sua alma terá vida. Versículo 28 diz: porquanto considera e se aparta de todas suas transgressões que ha cometido, certamente viverá, não morrerá. Sin embargo, disse a casa de Israel: o caminho do Senhor não é igual. A casa de Israel: não são meus caminhos iguais? Não são vossos caminhos desiguais? Portanto, eu os julgarei, ó casa de Israel, cada segundo seus caminhos, disse o Senhor Deus. Arrepenti-os e converti-os de todas vuestras transgressões, para que a iniquidade não seja vuestra ruína. Meu irmão, arrepiéntate de tus errores. Toma, assume a responsabilidade delante de Deus, para que Deus pueda salvar-te. Deixa-me dar alguns passos para você. Primeiro, seas responsável ante Deus, porque quanto mais conhecimento de Deus você tenha, mais responsabilidade você terá. Quanto mais conhecimento você tenha da vontade de Deus, mais você será responsabilidade por hacerlo. Em Romanos capítulo 1, versículo 18 em adelante, disse que todo ser humano tem suficiente conhecimento de Deus para rendir contas ante Ele en el dia del juízo. Pero quanto mais conhecimento, mais responsabilidade há. Número 2, ser dueño de tus responsabilidades ante Deus, aqui e agora, neste momento. E número 3, arrependimento. Pratique o arrependimento, não só de palavras, mas com ações. Esteja preparado para estar delante do Senhor no dia do juízo, tendo vuestras vidas limpias por la sangre de Jesus, com um coração novo. Amém, igreja. Você recebe esta palavra. Levante suas duas mãos a céu e diga: Senhor, eu me arrependo. Eu tomo agora o controle. Assumo o controle de mi querer, de mis ações. E assumo agora delante de Deus
a responsabilidade de minha vida de aqui para adelante. Já vou deixar de andar echando as culpas a outros, quando a vida é minha responsabilidade. Diga: Padre, eu recebo esta palavra. Eu quero convertir-me de mis malos caminhos. Eu quero endereçar minha vida delante de Ti e andar segundo Tus palavras, Tus estatutos. Eu quero fazer, ó Deus, o que é certo, o que é correto. Ajuda-me, ó Deus, a endereçar-me esta manhã. Deixa-me orar por você agora, meu irmão. Padre Santo, aqui, nesta manhã, te damos as graças, Senhor, por la maneira por lo qual o Espírito de Deus, a unção do Espírito chegou a este lugar através da revelação desta palavra, que creio que não foi minha boca, mas sim a boca de Deus, que falou em cada coração, em cada vida, para que estes irmãos e irmãs que estão aqui puderam entender, Senhor, a necessidade, a responsabilidade que temos nós outros de servir e seguir a Deus. Padre, usa de tua misericórdia, Padre. Usa essa palavra para resgatar aos que estão perdidos, desviados, extraviados. Busca-me, Deus, tus hijos, tus hijas, e trai-os, Senhor, a salvação, ao caminho certo, ao caminho correto. Que cada irmão, cada irmã possam assumir suas responsabilidades diante de Deus, a ser-se responsáveis, Senhor, com sua fé, porque o futuro de nossas vidas depende destas responsabilidades. Eu declaro tu bendição, tu milagre sobre a vida de cada um. Nos protege-nos, guia-nos. Meu irmão, minha irmã, que palavra profunda, verdade? Já aconselho você a escutar esta palavra outra vez. Mais tarde eu vou pôr aqui o que escrevi desta palavra, o bosquejo, verdade? E você pode copiar as anotações e buscar as referências bíblicas. Aconselho também você a fazer alguns estudos aí no site que eu lhe disse, del bibleproject.com/espanhol ou em inglês. Aí você vai aprender muito a palavra, porque é a palavra do Senhor que é nosso alimento, nosso sustento. É a palavra de Deus que nos hace crescer e vencer. Que você possa caminhar neste caminho, sem desviar-se. Muito cuidado com as trampas, as acechanças do maligno neste mundo que nos querem desviar. Permanece firme em la palavra. Amém? Levanta a mão diestra e diga que o amor del Padre, a graça e a paz del Hijo Jesucristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo nos guarde, nos acompanhe, nos livre hoje, amanhã e sempre. Manda esta palavra para outra pessoa. Bendições, buenos dias, boa semana.